Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 16. Os primeiros passos. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Francisco de Assis nunca agira sem refletir naquilo que iria fazer. Dotado de uma ponderação muito grande, seu raciocínio era obediente e consultava sempre o coração. Se às vistas dos outros apresentava-se aniquilado, derrotado pela própria natureza, sem a proteção do pai, sem dinheiro, sem casa, intimamente contava com a sua vigorosa fé em Deus e sentia que Jesus era realmente o seu verdadeiro companheiro. Ficara ali 3 dias, já se mostrando cansado. Contudo, foi um ótimo remédio para os seus sentimentos, pois estava apurando a sua verdadeira força espiritual, limpando os canais da intuição, que o levava a grandes êxtases. Estava qual largata que se transforma em borboleta, passando do estado de rastejar para o de voar. Os 3 dias e noites passados no porão do palacete fizeram-no sair do casulo onde o mundo prendia para grandes voos espirituais, convidando a quem quisesse e tivesse missão para tal a ingressar no apostolado de Jesus. Ele, o Cristo, seria para todos caminho, verdade e vida. Sua mãe, Jarla e Foli não suportavam mais o sofrimento ao verem Francisco naquele estado de desnutrição e obediência às forças das trevas, e em uma manhã, Dona Maria Picalini acordou resoluta, falando às 2. De agora em diante, não obedeço mais às ordens do meu marido. Ele está passando dos limites, e a tolerância começa a se transformar em aceitação cruel, que falsifica os bons sentimentos. Não posso suportar isso, sendo mãe de um anjo, que nunca me deu desgosto na vida e cuja presença me traz muita alegria. Todos que o conhecem reforçam o meu sentimento de ternura para com esse que nasceu por meu intermédio. Não quero chorar mais por opressão de Pedro. Quero sim resistir às suas investidas, mesmo que aconteça o pior. Tenho sido até hoje companheira dócil deste homem, aceitando e apoiando suas imprudências, alimentando de certo modo suas vinganças. Tenho sido passiva em demasia e cheguei por invigilância a um passo do abismo, mas não darei o outro. Antes recuarei em favor da verdade e da minha consciência. Amo primeiramente a Deus e a Cristo, nosso Senhor. Tenho fé nos céus de que meu filho não vai ficar desamparado e confio nos anjos que ele será protegido. Quanto a mim, quero que ouçam esta verdade. Não me importa perder a minha própria vida em defesa do meu filho. Será uma glória se assim suceder. Quero e posso dar a Deus, ao mundo, de qualquer forma que vier a minha partida, mas quero estar com a consciência em paz. Maria Picalini desceu para o porão, acompanhada das 2 mulheres, que lhe apoiavam as ideias. Ela quase chegava às lágrimas,
mas a sua vontade decidida reprimiu-as. Cortou as amarras que prendiam o filho e falou em tom de voz diferente aos seus ouvidos sensíveis. Levanta-te, Francisco. Chega de sofrimentos e de obediência às investidas das trevas. O teu comportamento haverá de mudar. Pede a Jesus, a quem tanto amas, energias, porque sem elas nada realizarás no grande empenho da verdade e da própria paz. Não é dado a ninguém o direito de tirar o direito dos outros, seja dos filhos, marido ou mulher, e até mesmo dos próprios escravos, que são humanos e filhos de Deus. Se estou desejando que mudes, é porque também vão mudar de comportamento. Não importa se for preciso mudar desta casa e morar onde quer que seja. Importa para mim uma coisa muito sagrada, que a minha consciência esteja tranquila com o dever cumprido. Jarla e Folie, decididas, também ajudaram a Dona Maria a levantar Francisco, e estas não suportaram as emoções e choraram abraçadas com ele. Francisco olhou para sua mãe com toda a ternura, à luz bruxuleante da candeia que Folie segurava, e disse com mansidão: Mamãe, não estou entregue à ignorância do meu pai por medo, coisa que nunca tive, porque a fé isola esse estado d'alma. Estou aguardando ordens de alguém que me fala, para que eu possa agir na hora certa e com todo o vigor de meu ser. Dona Maria não pensou para responder ao filho. Se esperas, meu filho, ordens de Deus, estas ordens estão chegando por mim. É hora de agir. Sai deste lugar. Não temos tempo a perder. O Evangelho nos espera e na força dele temos de restabelecer a Igreja em espírito e verdade. Francisco reconheceu que a sua mãe falava diferente das outras vezes e sentia que realmente era aquela voz que ele esperava para decidir a enfrentar todos os obstáculos que surgissem. Saiu com as mulheres, cambaleante, sem forças, mas feliz. Sem pensar no que poderia acontecer quando seu pai chegasse, entregou tudo a Deus e estava confiante em Jesus Cristo. Invocava constantemente Maria Santíssima, que já fazia parte dos seus mais profundos sentimentos de fraternidade. A mãe de Jesus era por ele, Francisco, considerada também como sua mãe espiritual. Quando dela se lembrava, sentia gerar no coração uma saudade indescritível e uma força inigualável, convidando-o para a restauração da Igreja do Senhor, carcomida pela vaidade, deturpada pela prepotência, injuriada pelo comércio e se desfazendo pelas imposições. Francisco partiu, decidido para o trabalho, dando continuidade à reconstrução da pequena igreja de São Damião. Estendia as mãos com humildade, pedindo e comprando o necessário, no sentido de que fosse restaurada a igreja. Com ela restaurada e com um visual mais agradável, pensava ele, os fiéis poderiam orar com mais alegria. A história nos conta que Francisco bateu à porta de um padre, cuja residência impressionava pela beleza e conforto, pois era um único herdeiro de família riquíssima, radicada em Spoleto, e que, devido às tendências religiosas do filho, abraçara o cristianismo, já oprimido com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja oficialização for esquecido o nome de Jesus. Pelo menos no lugar de romana, poderia ser cristã. Esse padre, criado no conforto e mimado de maneira extravagante, estudou em Roma, tendo feito vários cursos na França,
recebendo tratamento e regalias correspondentes ao seu estado de nobreza, pois os dirigentes dos educandários recebiam recompensas da família. Vendo na casa do padre muitas pedras trabalhadas, pediu-as para a reconstrução da casa de Deus, mas o padre, com seu porte de fidalguia, mostrando uma batina bem cuidada, tecido bem conhecido de Francisco, pelo cheiro de nobreza que ainda carregava em seus sentidos, respondeu com rispidez: Não posso dar estas pedras, meu rapaz, ainda mais. Não sei se tens ordens para a restauração de igrejas aqui em Assis, pois isso está a cargo de certas famílias da cidade, que devem fazer o trabalho às custas do próprio povo que dela desfruta. Nós somos padres, agentes de Deus e de Cristo, e por nosso intermédio o céu abençoa o seu rebanho. Mas se insistes, eu posso vendê-las por um preço que não foge ao natural. Francisco sentiu por dentro o atear de uma fogueira de revolta ante o padre, ao ver o seu desprezo pelas coisas de Deus. A igreja era um lugar sagrado, onde os fiéis se reuniam para meditar e fortalecer a fé, mas se controlou e respondeu com humildade: Desculpa-me, padre, tenho necessidade de fazer alguma coisa de bom. Achei conveniente começar consertando a casa do Senhor, nosso Deus, e para isso iniciei pedindo, sendo que encontrei na casa do vigário o que servia para a restauração do nosso templo. Tive maior segurança em pedir, por se tratar de um vigário do Cristo. Todavia, já que não as pode doar, dize-me o preço que as comprarei. Acertado o preço das pedras, Francisco as levou para a igreja, onde foram utilizadas. Passando o prazo combinado, o restaurador de igreja não pôde pagar ao reverendo, por lhe faltar o dinheiro para isso. O padre usurário não se fez esperar, indo à procura de Francisco e desacatando-o. Este humilde escutou todos os impropérios do vigário, mas, no decorrer da conversa, foi tomado de energia diferente e, no intervalo da fala do padre, começou a falar nestes termos: Senhor vigário, tenho imenso respeito pelos padres, que sei e sinto fazem lembrar a vida de Jesus em todos os seus aspectos morais e espirituais, mas não posso calar-me no que se refere à falta de respeito de sua parte para com a Igreja de Deus. Eu acho que o templo é um lugar coletivo que merece todo o respeito e todo o carinho, e principalmente da tua parte, porque é seguidor do Divino Mestre e deves te sentir honrado com isto. Quero pagar-te as pedras, logo que tenha o dinheiro, porém a minha consciência me fala no fundo da alma que o dever de restaurar as igrejas compete aos sacerdotes. São eles os vigilantes da casa do Senhor, e é deles a obrigação de mantê-la limpa e bem cuidada. Estou querendo ajudar-te neste mistério sagrado, coisa que, perdoa-me, a tua consciência ainda não deu de te avisar. Peço-te por caridade que me ouças mais um pouco. Creio que Deus é como um sol divino, e se Ele é mais que o sol que nos alumia todos os dias, banhando toda a terra, sem escolher quem possa receber seus raios benfeitores, é muito mais beneficente na sua estrutura universal, e assim como podes falar sob a inspiração do Espírito Santo, sendo um dos filhos de Deus, nós outros poderemos igualmente, dependendo das condições espirituais ou da necessidade de quem deve ouvir. Somos influenciados pelos anjos do nosso Pai Celestial, porque somos filhos do mesmo Deus.
E quanto às pedras, padre, eu estou decepcionado com a tua atitude. Nunca pensei que um padre pudesse fazer o que estás fazendo. Lembrei-me fortemente de Judas com os 30 dinheiros. Que Deus te ajude para que não aconteça o mesmo contigo. Podes estar certo de que te pagarei, se não agora, mas hoje mesmo levarei à tua casa. Se não é muito dizer, é bom que nos lembremos de que a vivência do Evangelho é renúncia, principalmente para um sacerdote. É desprendimento, principalmente para um discípulo de Cristo, principalmente para um cristão. É caridade, principalmente para um conselheiro do povo. É amor, principalmente para quem prega o Evangelho sob a égide da oficialidade. Peço-te de coração, não fiques aborrecido comigo, porque, acima de tudo, sei que somente damos aquilo que podemos dar. Que Deus te abençoe, que Jesus guarde o teu coração da influência do mal, que a nossa Mãe Maria Santíssima guie os teus sentimentos e que jamais faltem ao teu redor os anjos de Deus a te inspirarem acerca das coisas certas. O padre, diante de tudo que ouviu da boca de um leigo como Francisco, propôs-se a calar. Regressou à sua mansão, irritado, pois sua consciência aprovava tudo o que Francisco lhe havia falado e que seus ouvidos gravaram, entregando ao arquivo consciencial. O filho de Bernardone, constrangido, pensava no que seria da doutrina do Cristo entregue àqueles homens. Qual o futuro do Evangelho de Jesus se continuassem os seus vigários mantendo aquele tipo de atitudes? Todavia, a mesma voz amiga reforçava o seu coração. Francisco, o Evangelho desceu do céu, não foi escrito pelos homens. Veio com o objetivo de reformar as criaturas e não se aborrece em esperar o quanto for necessário. Ele é a voz de Deus que repete eternamente na alma, até esta compreender e ouvir o seu chamado. Nada se perde porque Deus não é Deus de mentira. Segue avante e vamos trabalhar na oportunidade que o Senhor te deu. No mesmo instante, o filho de Dona Piccaline começou a cantarolar pelas ruas de Assis. Falava com um, falava com outro da necessidade de restaurar as igrejas, e já à tarde tinha o dinheiro que devia ao sacerdote. Com muita alegria buscou o padre em sua residência. Bateu à porta. Abriu-a o vigário, com o rosto desfigurado, dizendo: Já vens tu novamente? Que queres desta vez? Francisco respondeu com ponderação e alegria: Pagar o que te devo, senhor. Este estendeu a mão usurária e recebeu o dinheiro correspondente à dívida. Francisco despediu-se novamente com dor no coração, não pelo dinheiro, mas pelo procedimento de um pastor de almas. Entretanto, perdoou e abençoou o vigário. O padre, naquela noite, não pôde conciliar o sono. Levantou-se
e foi contar o ouro recebido de Francisco. E ao levar a mão ao dinheiro, aconteceu um fenômeno tramado na consciência. Suas mãos começaram a esquentar, o calor foi aumentando gradualmente e daí a instantes pegavam fogo, como se estivessem envolvidas em chamas. Jogou as moedas no chão, notando que todas elas reluziam como se fossem brasas. Olhou para suas mãos e viu o mesmo espetáculo. Começou a gritar, ao que os criados acudiram, sem nada verem ou sentirem, e perguntavam o que era. O vigário pediu para que eles rezassem. Entretanto, as orações não resolviam o problema. Deitou-se na sua luxuosa cama, pegou o crucifixo, pondo-o no peito e fechou os olhos repetindo o Pai Nosso. Sua visão sem querer buscou Francisco, aquele mesmo rapaz humilde que comprara as suas pedras para consertar a igreja de Assis. Sentiu-se envergonhado, lembrou-se da sua missão diante da igreja, do juramento que fizera com a mão no Evangelho, colocando mentalmente o Cristo no coração. Mandou os criados saírem do quarto, desceu os joelhos no chão, jogando de lado o grosso tapete que lhe servia de conforto. De mãos postas, qual criança que está aprendendo a orar, falou ansiosamente com Deus. Senhor, desde quando recebi a incumbência de pastorear almas, de orientar consciência e que, igualmente, recebi esta casa para morar, com escravos à minha disposição, vivo ardendo por dentro sem paz, sem alegria, sem acreditar em mim mesmo e desconfiando de tudo. Reconheço por dentro que não estou certo. Ajuda-me a acertar, a descobrir o teu caminho e a tua verdade, senão a tua vida. Lembro-me bem que os teus discípulos tudo entregaram aos pobres para te seguir. Como posso ser teu discípulo, carregando essa cruz dos bens materiais, deste conforto que desfruto, enquanto muitos pobres morrem de fome, são carentes de vestes e não têm onde morar? Será que sou teu discípulo, configurando-me como um rico egoísta que não pensa nos outros? Somente agora sinto que não. Abençoa o meu entendimento e ajuda-me a compreender o que ouvi de um leigo e teve a coragem de dizer-me o que nunca ouvira de outros, que ouvem as minhas mentiras e que nunca tiveram a coragem de dizer-me a verdade. Silenciou-se amargurado. Lágrimas brotaram de seus olhos, que desconheciam o pranto e se aborreciam quando viam alguém chorar. Sentiu-se impaciente dentro daquela casa e, naquela noite, pediu aos servos para dormir junto a eles, ao lado do palácio, em tosca cabana, onde não existiam catres, mas capim moído, acomodado em grandes sacos, cujo pano fora obra dos próprios escravos nas horas de folga. O padre sentiu-se feliz, estirado em uma enxerga, onde o odor não era dos melhores,
Os escravos nada diziam pelos sons dos lábios, temendo o patrão, mas pensavam: será que o padre ficou perturbado? Nunca acontecera tal coisa. E no outro dia foi o comentário de todos os servidores, segredado aos ouvidos, para que o vigário não desconfiasse. No entanto, o vigário estava renovado de atitudes. Mãos inchadas e ainda quentes, procurou Francisco e o encontrou trabalhando e cantando de alegria na restauração da igreja de São Damião. E com ele muitos outros companheiros, afinados para o trabalho que os céus convocara. Francisco notou que o padre chegara de mansinho, pedindo licença com humildade, dizendo: Filho, venho ao teu encalço em busca da paz que não tenho. Fui acusado pelo tribunal mais rigoroso do mundo, o Tribunal da Consciência. Sei que para mim existe somente um defensor aqui na terra, e esse advogado és tu. Tocaste em pontos que a filosofia espiritualista por vezes esquece e que machucaram meu coração, e este abre os braços te pedindo perdão pelo que ouvistes de mim e pelo gesto impensado e anticristão. A minha ignorância te fez sofrer. Sei que não és padre e que as letras do mundo não se mostram em tua conversação. És despido de argumentos do mundo, totalmente inspirado pela força de Deus. Conheço as obras que são colunas mestras da religião a que pertenço, e sei, pelo que ouço falar de ti, que não tens nenhum destes conhecimentos, porém o que dá para a gente perceber é que selecionaste deles muita coisa, o que pude observar no diálogo que tive contigo, quando enredado na minha ignorância acerca da vivência do Evangelho. Mas nesta noite fui queimado, meu irmão, pelo mais abrasador fogo que existe no céu e na terra, o fogo da consciência, que envolveu minhas mãos depois que peguei aquele dinheiro maldito, fruto da minha incompetência espiritual. Não sou digno de ser sacerdote de Cristo, e em breves horas devo abandonar essa batina para aliviar as tensões do meu íntimo, meditar o que devo fazer na vida e da vida. Quero, e há muito tempo sinto, que preciso do Cristo em mim. No entanto, esqueci como os discípulos de Jesus viviam, as renúncias aplicadas por eles, a renovação interior neles verificada e a educação dos impulsos inferiores que nunca exercitei, por não encontrar talvez estímulo onde me ordenei sacerdote. Agora encontrei que me falasse a verdade frente a frente, e vejo que o teu futuro é grandioso, como o teu amor, que transcende todas as virtudes ensinadas pelos homens. O teu amor pelo que sinto estende-se a todas as criaturas, e nas tuas palavras notamos algo a mais do que os sons, para a compreensão dos sentidos. Não te pedirei para eu seguir teus passos, mas vou de agora em diante fazer o que fazes, porque assim estarei sempre contigo para melhor compreender Jesus, o Cristo de Deus. Todos ficaram emocionados com a resolução do padre, e Francisco sentiu-se imensamente gratificado com o fruto das suas atitudes em defesa da Igreja e da própria doutrina cristã. Dirigiu-se ao sacerdote com simplicidade,
pegou as suas mãos bem tratadas, cobriu-as de ósculos umedecidos com lágrimas, e os que ali estavam trabalhando fizeram o mesmo. O sacerdote sentiu-se feliz pela primeira vez em sua vida, e suas mãos, antes em fogo, esfriaram, como se a sua consciência lhe desse trégua pela alegria do coração. E ele, mesmo naquele porte nobre, abraçou as pedras para o serviço reparador. Com poucos instantes, sentia doer e se esfolarem os dedos, mas era uma dor diferente, que trazia satisfação aos sentimentos e paz à consciência. Daí a mais um pouco, notou as mãos inchadas, perdendo aquela forma de beleza e a maciez característica de mãos que abençoam na posição de pastor de ovelhas. Olhou para elas e meditou no muito que tinha de modificar em sua vida. Fim da primeira parte. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.